Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o tema, uma responsabilidade pessoal e de todos os cristãos. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele fala aqui para aquelas pessoas, para eles viverem de modo digno do evangelho, porque nós sabemos que se nós fizermos ali vergonha para o evangelho, nós pagaremos o preço sério também, o preço alto. E aqui ele fala de vivendo dignamente o verdadeiro cristianismo, que é sim de provas, de lutas. A gente sabe que no mundo a gente vai ter aflições. Devemos dar o bom testemunho com a nossa própria vida, e não só com as nossas palavras. Deus quer que coloquemos suas palavras em prática, e não só como um conhecimento teórico. O conhecimento que não é praticado, ele é somente um conhecimento teórico que não vai ter aplicação nenhuma. Mas quando a gente coloca o conhecimento em prática, a gente pratica e a gente vive de modo digno do evangelho, a gente é transformado pelo Senhor Jesus Cristo. A gente sabe aqui que ele fala, pra gente viver de modo digno do evangelho, ou seja, assim como a gente foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, a gente tem que viver de acordo como filhos do reino, filhos da luz. E vemos também o testemunho da firmeza e da unidade, quando o versículo diz: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, precisamos estar unidos em Cristo, unidos em Deus, lutando juntos pela fé que vem do alto. O nosso modo de vida serve como um testemunho vivo, até para os incrédulos. Paulo mesmo diz para que sejamos firmes e unidos na fé. Se a gente não for unido na fé, se a gente não for unido no Senhor, e se a gente viver de modo como o mundo age, não há esperança para nós, não há vida eterna, porque nós estamos ali vivendo de modo que agrada o diabo. Mas se nós lutamos pela palavra de Deus, se nós praticamos a palavra de Deus, se nós vivemos de modo que agrada o Senhor Jesus, nós estamos fazendo a vontade dele, e isso tudo vai ter galardão. E percebemos também a luta espiritual. A gente sabe que nós estamos num combate, céu e inferno estão combatendo, estão batalhando. E a gente sabe que o diabo não tem corpo para sentir vontade de dormir, vontade de comer, vontade de descansar. Ele está ali o tempo todo, ao derredor, se andando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós precisamos estar firmes na fé. Há um preço a ser pago para sermos verdadeiramente cristãos. Não falo no sentido de obter a salvação. A gente sabe que nada que a gente fizer pode comprar a nossa salvação, mas a gente sabe que se a gente quer viver de modo digno do Senhor, quer entrar no céu, precisamos carregar a nossa cruz. Então, precisamos ter em mente que nós precisamos ter uma vida espiritual ativa e digna do Evangelho. Não nos embaracemos com o mundo, mas mantendo a visão fixa em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós mantemos uma visão em Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor e temos os olhos nele, o diabo não pode nos derrotar. Quando a gente não dá legalidade para o inimigo, quando a gente se posiciona firme na nossa vida espiritual, não tem Satanás no inferno que consiga derrubar o cristão. E percebemos aqui que nós não devemos temer os adversários, e isso fica muito claro quando o versículo diz: e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então nós percebemos aqui que nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Nós não podemos nos contaminar, nós não podemos retroceder, nós não podemos se intimidar pelo diabo. Porque o diabo é como aqueles valentões da escola, que gostam de botar a panca, botar o medo. Mas na verdade, quando nós estamos no Senhor Jesus, ele não pode contra as nossas vidas. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós apresentamos a nossa causa ao Senhor, confiamos no Senhor, entregamos ao Senhor, o diabo não pode nos derrotar. Porque o Senhor é o Deus que faz o impossível. Então Deus está conosco.
conosco e não precisamos temer. O diabo usa pessoas que estão nas mãos dele para afrontar os filhos de Deus, mas o Senhor é quem nos protege e quem nos defende. O Senhor é aquele que nos livra do mal, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do laço do inimigo. Então nós precisamos ter a nossa vida firmada nele, firmada em Cristo, firmada em Deus, firmada nos céus. E nós vemos também o contraste entre a visão do mundo e a visão dos filhos de Deus, quando diz assim: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Quando a gente percebe, o mundo falando sobre vergonha, fracasso, fraqueza, o que é para eles fraqueza, para nós é ganho, porque nós precisamos ter essa perca de nós mesmos, se negarmos a nós mesmos para ganharmos o céu, ganharmos a eternidade, vencermos com Cristo. Quando nós queremos muito vencer na nossa força, no nosso mérito, a gente não consegue nada, mas com Cristo nós somos muito mais que vencedores. Então nós precisamos sempre estar firmados nele, se alimentando dele, e temos um valor totalmente diferente do valor do mundo, um valor totalmente contra mesmo, Aquilo que para o mundo é perca, para nós é ganho. Aquilo que para o mundo é vergonha, para nós é dupla honra. O mundo já é do maligno, pois o pai dele é Satanás. Por isso vemos uma inversão de valores tamanha como na atualidade. Nós que somos filhos de Deus devemos agir como Jesus agiu e nos ensinou. Quando nós somos filhos de Deus e agimos da forma como o Senhor quer que a gente age, a gente é aprovado por Ele. Quando nós se posicionamos numa luta e temos as atitudes que o Senhor quer que a gente tenha, nós somos aprovados. Mas se a gente tem as atitudes que o diabo quer que a gente tenha, nós somos reprovados. E vemos também uma dádiva chamada padecer por Cristo. E isso fica muito claro quando o versículo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então aqui o apóstolo Paulo fala que para aqueles filipenses ali, para aquela igreja que estava em Filipo, que ele também tinha sido perseguido e que aquela igreja estava tendo essa dádiva, esse presente de ser padecido por Cristo. Os apóstolos chamavam isso assim. Os apóstolos falavam que era uma dádiva, um presente de sofrer perseguição por causa do Senhor Jesus. Mas a gente sabe que com o Senhor Jesus, perseguição nenhuma vai nos calar, porque mesmo que tente calar o nosso corpo humano, a gente vai para a eternidade. E aquilo que para o mundo tem vitória, para nós é muito mais vitória, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Então, padecer por amor a Cristo não é motivo de tristeza, como alguns pensam, mas sim de alegria e regozijo. Quantos mártires foram mortos de forma injusta, foram torturados, quantas pessoas que pagaram um preço sério por Cristo, porque resolveram estar ali de comum acordo com o Senhor, não se venderam para fazer a vontade do diabo. Quantos que foram prejudicados, foram prisões, foram à morte, mas todos eles vão ter galardão no céu. Apocalipse mesmo fala de um grupo de pessoas, mártires, que estão ali clamando para Deus fazer a justiça dele sobre o mundo, sobre aqueles que assassinaram eles, os torturadores, aqueles que atormentaram eles. E a gente sabe mesmo que o Senhor Jesus falou na palavra dele, que no mundo a gente ia ter aflições. O apóstolo Paulo fala que todos aqueles que querem viver de modo piedoso irão ser perseguidos. E a gente sabe que quando a gente está no mundo, a gente é perseguido por causa da justiça, por causa de Jesus. E a gente vê também um exemplo a ser seguido, quando o versículo diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de algo assim, abstrato, algo que ele só está tendo uma ideia, não. Ele sabe o que ele é ser perseguido e ele está falando: olha, aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês viram que eu fiz, agora é hora de vocês fazerem, agora é hora de vocês seguirem o exemplo, agora é hora de vocês praticarem a palavra, agora é hora de vocês também darem a cara a tapa, agora é hora de vocês provarem que vocês são filhos de Deus. Paulo foi um grande homem na fé, por isso devemos imitar o seu exemplo de cristão e homem de Deus. Assim como temos visto os exemplos de fé, devemos pôr em prática em nossas vidas. Devemos pôr em prática a vontade de Deus, devemos fazer a vontade do Pai e não podemos retroceder frente a situações de pânico e de medo que o mundo quer nos colocar. Muito pelo contrário, devemos avançar em fé. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que realmente a gente possa avançar em Deus, avançar em fé e derrotar o diabo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!